E aí, criaturas, chegou a hora de mais um podcast Digitais do Criador. Aqui onde o papo faz sentido e expande a sua mente. A gente sempre conversa aqui com muito respeito, mas a gente quer trazer assuntos que tirem você da sua zona de conforto. Então se ajusta, coloca o fone, ajeita aí o som e vem com a gente para mais uma jornada científica. Muito bem, nós estamos aqui com convidadas muito especiais para o nosso episódio de hoje. Hoje nós temos aqui o Colégio Adventista de Limeira sendo representado por duas mulheres. Então vamos às apresentações? Você primeiro, por favor. Oi, meu nome é Lívia Beck, eu sou do Adventista de Limeira do primeiro ano do médio. Conheci a Camila esse ano. É mesmo? E essa turma do médio é uma classe legal? Os alunos são legais com os alunos. Ah, já entendi tudo. Eu também fui professor. Tá ótimo. Bem-vinda, viu, Lívia? Obrigada. Você tá um pouco rouca. Por quê? Interclasse, né, que fala? Interclasse é esporte? Esportes. E aí futebol, handball, vôlei. E aí você torceu? Um pouquinho. Seu só time um pouquinho. ganhou? Não, em nenhum dos esportes. Bom, mas a torcida, pelo jeito, ganhou medalha, né? Quase. Parabéns. Obrigada. Professora. Pronto, tudo bem? Olá, galera da escola. Oi pra vocês. Professora Camila, de Biologia e Ciências do Colégio Adventista de Limeira. Leciono ali para as turmas do 6º até o 3º médio. Beijo pra vocês, galerinha. Nossa, que legal. Então que a turma aí assista e vai aprender também com o Sim, podcast. por favor, hein? Principalmente o 9º ano que a gente já falou sobre esse assunto. Ótimo. Olha, gente, hoje nós vamos falar de um assunto aqui que vai resolver uma novela. Porque nós já gravamos alguns episódios, já foram apresentados, que a gente mostrou aí uma controvérsia que durou quase 2000 anos. Uma briga entre duas teorias. A teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Vamos, para todo mundo lembrar aí, né, de repente, o que eram essas teorias? O que, resumidamente, cada uma defendia? Pode falar, Lívia. A teoria da biogênese era a teoria baseada na criação instantânea, né? Que era quando, basicamente, o pessoal falava que vida podia nascer de coisas sem vida, como ratos de panos e pão e micro-organismos de um caldo. Matéria inanimada, né? Isso. A matéria sem vida, Sem vida. podia produzir... Gerar seres algo, vivos. né? Seres vivos. Já a biogênese já é um pouco bem contraditório dentro dessa parte, né? Que traz a ideia de que agora precisaria ter uma matéria viva, né? Que a vida surgiria a partir, então, de uma outra vida, né? Dentro de um contexto trabalhado ali. Então seria assim, um ser vivo veio de outro que já existia. Isso mesmo. Reprodução. Reprodução. Alguma coisa. Então, uma reprodução sexuada, né? De que já existiu ali, então essa vida só poderia surgir se realmente existisse uma outra vida. Ok. Dentro de uma ideia totalmente diferente da ideia da abiogênese, né? Que não existiria essa outra vida ali. Muito bem. Aí a gente viu nos episódios anteriores que houve aí uma controvérsia e que alguns cientistas se envolveram nessa controvérsia. Daí a gente estudou sobre o Redd, o Spallanzani, o Needham, e eles, assim, ficaram nessa discussão e não chegaram a uma resposta final.
Sim, Aristóteles também, né? Ficou um pouquinho ali, apesar de ser um grande pensador, mas dentro dessa ideia da abiogênese também ele ficou bem... Ele ajudou, né? Dentro dessa questão presente ali. E dentro da ideia da biogênese também, então, surgem outros, né? Cientistas, estudiosos ali que começaram, então, a querer tirar essa dúvida, né? Se realmente seria possível uma vida surgir de uma matéria inanimada, né? Uhum. Agora, quem foi o cientista que resolveu esse problema, Lívia? Louis Pasteur, não é? Isso mesmo, é ele mesmo. Foi um grande cientista, né? Com certeza. Grande cientista, mas o que aconteceu é o seguinte, como eu falei, séculos e séculos de briga. E ninguém chegava a um resultado. Aí, a Academia Francesa de Ciências resolveu dar um prêmio para quem elucidasse o mistério, para quem resolvesse a questão. E daí entra Louis Pasteur, né, como um grande cientista para resolver esse problema, né? A gente estudou aqui um pouquinho sobre quem foi Louis Pasteur. Vocês se lembram alguma coisa importante que ele fez? Os 2 experimentos, né? O do bico de cisne e o dos caudos. O mais conhecido é o pescoço de cisne, né? Uhum, para resolver essa questão da... Os 2 para essa questão da biogênese e a abiogênese. Fora essa questão da origem da vida, o que a gente lembra muito de Pasteur? Na questão também que ele fez da pasteurização, né, do leite existente ali. Também a questão de vacinas, que hoje é uma das mais utilizadas hoje em dia, né? Mas assim, acho que o principal colocado ali foi a questão da pasteurização, né? Que é o que hoje nós utilizamos para tudo. E até comentando com a Lívia um pouquinho ali, a gente estava falando com a questão da microbiologia também, né? Porque acho que se Pasteur não tivesse entrado dentro desse contexto e estudado sobre isso, talvez a medicina, a nossa higiene pessoal hoje, ela não teria tanto sucesso como existe hoje, né? Que foi através dos estudos de um pouquinho de tudo que ele fez, né? Dentro desse contexto da biogênese, para mostrar, né? Essa questão. Obrigado, Pro. Olha, eu trouxe aqui 1 litro de leite, eu tirei o rótulo para não fazer propaganda de nenhuma marca. Agora, se alguma marca quiser nos patrocinar, a gente aceita, tudo bem. Mas esse aqui é um leite pasteurizado. Nossa, talvez você tenha se surpreendido que o leite pasteurizado tem esse nome por causa desse cientista. Sim. O Louis Pasteur, né? Qual que é o processo da pasteurização? O que foi feito aqui com esse leite para ele durar mais tempo? Ele foi fervido, né? Para matar os micro-organismos que talvez estivessem lá a uma temperatura lá para os 60 graus, né? Aí os micro-organismos morreram e ele tem uma duração maior. E a Lívia também, ela gosta muito de sítio, sabe? E ela tava até falando, nossa, Pro, às vezes a gente tira leite lá da vaquinha lá do meu sítio e a gente tem que ferver pra gente poder consumir esse leite antes. Muito bem, matar ali o Isso, micro-organismo, os micro-organismos, né, que existem ali. Então o processo de pasteurização é isso, é eu aquecer. E tem vários tipos de pasteurização, né? Mas o mais comum usado no leite é aquecer a 60 e poucos graus, por algum tempinho, meia hora, e depois eu coloco numa vasilha esterilizada, fecho, e ele tem longa duração. E às vezes tem outros tipos de pasteurização, que a temperatura é mais alta, o tempo é menor, às vezes eles usam também choque térmico, esquenta bastante e esfria rapidamente, mas qualquer que seja o processo, a intenção é matar alguma bactéria, algum micro-organismo que tenha dentro do leite, ou do vinho, ou do produto que está sendo processado, né? E depois, fechado, bem fechadinho, ele tem uma duração, uma durabilidade bem maior. Né? Olha, a gente deve isso ao Pasteur. Sim, acho que tudo aquilo, né, que a gente consome em casa, que fica muito tempo lá na prateleira do supermercado, né?
a gente precisa que tenha todo esse processo, né? De pasteurização, de cuidado contra esses micro-organismos para que a gente então possa consumi-lo em casa. Então, assim, dentro da ideia de que se Pasteur não tivesse descoberto, talvez a gente não teria tanta durabilidade de produtos assim, né, em casa. Muito bem. Olha, bom, então vamos lá para... A gente sabe dessa importância, mas a Lívia disse, o mais importante foi resolver a questão da biogênese e abiogênese, né? E você falou que ele fez 2 experimentos. E o mais famoso é o do pescoço de cisne. Mas vamos falar do primeiro, então, que é menos conhecido, né? Lembra do episódio passado, gente? Vocês que assistiram, nós falamos lá que o Spallanzani e o Needham, eles fizeram praticamente a mesma experiência, né? Eles pegaram vidros, colocaram um caldo orgânico, nutritivo, podia ser um caldo de carne ou um caldo de vegetais, e daí eles ferveram bastante, tamparam com uma rolha, e daí eles tiveram resultados diferentes, o Needham e o Spallanzani. O Pasteur, ele praticamente repetiu essas experiências, só que ele foi muito mais cuidadoso. Ele pegou um caldo nutritivo, com carne, com legumes, e aí ele ferveu bastante, mas ele procurou não usar rolhas. O que ele fez? Em vez de rolha para tampar, vocês sabem o que ele fez? Ele fechou com vidro, selou mesmo, bem vedado, né? É isso aí. Ele tacou um maçarico aqui, um fogo, e derreteu o próprio vidro e fechou. Então o Pasteur, ele usou um fogo e derreteu aqui a boca do frasco, né, e selou. E o que aconteceu com esses frascos? Eles apareceram vida nele? Não. Ficou bem vedado e ele foi notando, né, ao longo do processo que ali não tinha aparecido vida alguma, por enquanto, né? E daí o que ele fez? Ele quebrou o lacre, ele quebrou a ponta do frasco, deixou entrar ar. E daí? Aí ele começou a notar que começou a surgir então alguns micro-organismos ali dentro, né? Algumas bactérias, provavelmente vindas, né, do ar presente ali, e começou então a se procriar dentro daquele frasco que então agora já não tinha mais vedação nenhuma, né? Então ele mostrou que era o ar que trazia alguma coisa, sementinhas dos micróbios, né? Dizem que o Pasteur, ele pegou esses frascos selados e ele subiu uma montanha muito alta e ali ele teve o cuidado de quebrar o frasco, né? Ele atrás do vento, o vento batendo do frasco para ele. Então ele abriu, deixou pegar um pouco de ar, derreteu lá em cima da montanha mesmo de novo, selou, e daí ele voltou para o laboratório dele e não se contaminou. Então ele dizia, o ar da cidade, vamos lembrar que naquela época não tinha asfalto, tinha cavalo andando, muita poeira, então o ar da cidade era cheio de contaminação, mas o ar da montanha limpinho entrou e não contaminou, né? Por algum motivo, a gente não sabe por quê, esse primeiro experimento não foi considerado suficiente pela Academia Francesa de Ciência. Daí ele fez o segundo. Como que era esse segundo, Lívia? O segundo experimento, que é o do pescoço de cisne, ele fez um caldo, esquentou o caldo num recipiente em que era o recipiente, e a boca dele fazia umas curvas, né? Parecendo bem um pescoço de cisne mesmo. E ao longo do tempo ele foi vendo que não mudava, porque quando o ar passava, os micro-organismos ficavam nas curvas. E foi passando o tempo e não foi tendo nada. Muito bom. Isso mesmo, professora? Isso, que orgulho. Ah, que legal. Isso mesmo. Ó, eu não tenho aqui um maçarico e eu também não sou
modelador de vidro. Então, nós vamos simular, tá bom? Olha aqui. Então, o que a Lívia disse foi o seguinte, que o Pasteur, ele colocou fogo aqui na garrafa, né, no gargalo, e daí ele foi moldando, ele foi esticando, e ele foi curvando para ficar mais ou menos assim, né? Um S. Isso. Né? É, E o ar entrava, não entrava? entrava. Aqui ele não fechou. Não. Dessa vez ele não pôs rolho, ele não selou, ele simplesmente moldou o vidro e deixou As curvas. as curvas. E aí você falou o que acontecia com essas curvas aqui? Os micro-organismos, eles ficavam presos nas curvas, passava o ar e ficavam eles. Então a sujeirinha, né, do ar não conseguia chegar no líquido. Isso. Então esse pescoço fino, comprido e torto, ele era um tipo de um filtro. O ar entrava, o oxigênio entrava, mas a poeirinha, a sujeirinha não. E o líquido... Continuava Intacto. intacto. E Sem contaminação. E quando ele quebrou esse pescoço aqui assim, ele quebrou e deixou entrar ar? Aí o líquido, então, passou a ficar contaminado, né? Porque, basicamente, não tinha mais, como você falou agora, né? O filtro ali para filtrar as impurezas. Então, agora ele começava a entrar por completo. Então, o ar conseguia levar e eles acabavam caindo, então, dentro do caldo ali. E contaminando. E daí contaminava, né? Isso. O caldo contaminado, ele mudava de cor, ele mudava de cheiro, né? Ele podia apresentar bolhas, né, da fermentação. Então era fácil. E daí, se você colocasse uma gotinha no microscópio, Eu você conseguia observar o mundo. o mundo microscópico. Microscópicos de das bactérias, né? Os micro-organismos existentes ali. Os bichinhos que estavam lá, né? Qual foi o impacto dessa experiência sobre aquela briga da abiogênese e da biogênese? Acho que foi através disso, né, que ele conseguiu mostrar mesmo que a ideia da biogênese era ela que prevalecia, que assim, que então que a vida, ela surgia então através de uma outra vida existente ali, né? Que aí eles começaram a notar que realmente a ideia da abiogênese, ela perdia completamente o sentido a partir do momento que ele mostrou que quando ele quebrou, né, o pescoço, que ele tirou ali essa parte principal onde ficavam os micro-organismos, que agora ele tinha um contato direto com o ambiente ali, assim, então, que era capaz de, então, surgir ali uma contaminação, que era capaz de surgir uma vida ali, né? Então, foi um impacto bem grande, assim, porque eles começaram a notar que a ideia da biogênese, então, ela já não fazia mais sentido. E a ideia da biogênese, aquilo que ele havia defendido, né, lá de trás, dentro dessas duas teorias que se discutiam, essa começou a se prevalecer bem mais do que a outra, né? A gente pode dizer que essa experiência, ela colocou um fim, ela sepultou. Isso. Eu li um artigo onde o escritor ele falou assim, a teoria de Pasteur pregou os últimos pregos no caixão da abiogênese. É verdade. Porque, Basicamente, né? Basicamente. O Red tinha começado. O Spallanzani tinha continuado. E o Pasteur terminou. Essa que é a ideia legal, né? Dentro da ciência, da biologia que a gente estuda. Porque você sempre pode complementar um pouquinho do que já foi feito. Porque se talvez os dois lá atrás não tivessem começado essa ideia, Pasteur não iria chegar ali com o seu ponto final para mostrar que realmente a ideia da biogênese ela não fazia mais sentido. Que a partir do momento que você consegue comprovar algo existente ali, a ciência agora ela já muda todo o contexto, né? Você já começa a criar
outros vertentes dentro daquilo que ele mostrou ali agora, né? Que já começaria, então, a explicar um pouquinho a ideia da origem da vida, né? Do criacionismo, de que Deus colocou ali, né? Dessa ideia presente. E acho que o Pasteur, dentro dessa ideia, quando ele mostrou isso, a ciência, então, ela abre eles começam a ver com os outros olhos, né? Essa ideia da vida, de matéria viva, né? De tudo aquilo que é capaz de um ser capaz de produzir uma vida, né? Muito bom. O acaso... O acaso... E a simplicidade, matéria simples, matéria não viva, não poderiam produzir os seres vivos. Isso né? mesmo. Uhum. Essa experiência ela é considerada uma das mais elegantes e mais decisivas da história da ciência. Todos os livros que eu conheço sobre ciência, biologia, uma hora ou outra vão apresentar essa experiência do Pasteur, né? Que foi realmente uma coisa marcante para a teoria. É porque foi a partir daí, né, que agora eles começam a começaram os outros modos de investigação. Não se tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje em dia, né? Então você imagina, a pessoa chega, um cientista com um experimento desse, te mostra algo que uma ideia que rebate a outra ideia da biogênese, né? E mostra que a vida faz sentido através de uma outra vida que começa a surgir, porque como você explicaria, como a Lívia falou no começo lá, né? De um monte de lixo ali começa a surgir ratos, de outros alimentos ali começa a surgir outra vida. Era bem difícil de você explicar, né, isso. E aí quando o Pasteur chega e ele mostra isso através de um experimento basicamente simples, né? Hoje, dentro do nosso ponto de vista, que a gente tem tanta coisa dentro da tecnologia, né? Uhum. Ele já dá uma resposta e enterra toda a ideia que a biogênese surgiu. Acaba por ali, né? A ideia de que tudo surgiu por um acaso. Acaba, né? Uma briga que acontecia há anos e anos e anos, né? Uma novela sem fim. Sem fim. Nossa. E o cara simplesmente, gente, ele acaba com essa novela. Eu concordo com você que o experimento ele é simples. Material, tal, simples. Mas a ideia é genial. A ideia é genial, isso mesmo. Ideia... Em 2000 anos ninguém pensou nisso, ele apareceu e pensou. Simples, simples, pelo jeito não era. Pois é, exatamente. Resolvido. Resolvido. Hoje a gente, como você falou, Pro, a gente dá graças a Pasteur, né, por poder ter alimentos mais seguros para a gente consumir. A gente ter uma noção melhor da questão de como os micro-organismos se reproduzem. Né? Essa questão de lavar as mãos, higienização do corpo, cuidado dos ferimentos. Sim. Tudo isso daí tem a ver com os estudos de Pasteur sobre essa origem da vida, né? De onde vêm os micro-organismos. É muito legal. Eu vou citar algumas frases de Pasteur para a gente tentar extrair aí o que ele quis dizer. Eu vou começar com uma aqui, uma frase de Pasteur bem conhecida. Quanto mais estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com a obra do Criador. Espera aí. Estudo da natureza, maravilhado com a obra do Criador. É um cientista que está falando? É um cristão que está falando? Como assim? Que se for parar para pensar, a Bíblia explica muita coisa da natureza e a natureza explica muita coisa da Bíblia. E tem coisas que não são explicáveis. E quanto mais você vai estudando, mais você vai vendo que o Criador mesmo que pôs a mão lá. Gostei, Lívia, muito bom. O estudo da natureza pode fazer a gente se maravilhar com os mistérios do Criador, né? E aí, Pro, quanto mais estuda a natureza, você é professora né, da natureza, quanto mais estuda a natureza, mais fico maravilhado com a obra do Criador. Com certeza, porque a partir do momento que você começa a olhar os detalhes que a natureza tem existente ali, você se para e se pergunta, mas como? Por que disso? Esses detalhes, uma flor que ela nasce, o processo que ela passa ali para ela crescer, se desenvolver, e aí
pode ser que ela vai dar um fruto maravilhoso ali e tudo. Aí a gente pensa, mas isso só é possível por quê? Porque Deus, ele estava ali em todo momento, mostrando, né, colocando ali para que então a gente possa ter o quê? Uma noção de que se a gente não compreender as obras, o que o Criador fez ali, né? Quem criou tudo isso? O Criador. Então a gente se maravilha com essa natureza, com os detalhes que existem ali, e sabe que isso alguém criou. E o Criador, ele criou da mais perfeita obra, mais perfeita detalhes, tudo que existe ali dentro, né? E aí a gente às vezes busca uma resposta, uma coisa ali, que às vezes, talvez no seu livro de ciência você não vai achar, mas aí você dá uma olhadinha na Bíblia, a resposta que você precisava, ela estava ali. Por quê? Porque foi o próprio Criador que criou aquilo, então ele tem uma resposta para aquilo, né? Eu acho interessante essa frase, que ele mostra que é possível combinar ciência do mais alto nível com fé, também do mais alto nível. Hoje, às vezes, as pessoas acham que a ciência e a fé, elas não se combinam, elas são impossíveis de misturar. Mas para o Pasteur não era. E para os outros pais das ciências, né, a maioria era crente em Deus. Né? Vou colocar mais uma frase aqui, para a gente pensar. Pasteur disse o seguinte: a sorte favorece a mente bem preparada. A sorte ajuda a mente bem preparada. Eu fiquei pensando aqui em alunos, vocês terminaram de fazer provas, agora há pouco. Aí tem a coleguinha da classe que tirou 10, teve coleguinha da classe que tirou nota menor. Aí vocês falam, nossa, que sorte, o cara tirou 10. É sorte ou é mente preparada? Como uma aluna que tira sempre uma nota boa, não é fácil. Não é eu estudar 2 horas antes da prova e pronto, tirei um 10. Não é só as aulas, é pegar as aulas, é estudar em casa, é tirar dúvida. É estudar um dia antes, sim, mas não é um estudo, é uma revisão. Não é aprender do nada. E aí, Pro, quem tira 10, 10, 10, 10 é sorte? Não, tem que ter o preparo, né? Porque até mesmo nós, professores, quando vamos entrar ali para explicar alguma coisa para o aluno, a gente precisa ter preparado, a gente precisa ter preparado a nossa aula para que a gente faça o quê? Dê o nosso melhor dentro da sala de aula, para explicar, para que eles compreendam. Agora, se eu não preparei nada, vou chegar lá, vou pingando, né? Falando as coisas que eu acho que tem. E quanto mais preparado você tá pronto para aquilo, né? E aí você vai tirar o seu 10 ali tranquilamente, né? Isso aí, para mim, é uma lição bem interessante. Existe sorte? Existe. Mas a sorte, geralmente, está do lado de quem está preparado. Né? Então, o fulano deu muita sorte na vida dele, olha o trabalho, olha o salário dele. Mas ninguém vê o quanto ele ralou, o quanto ele estudou, o quanto ele se dedicou, o quanto energia que ele pôs ali, né? Sim. Aí você vai falar que é sorte. Que é sorte, isso mesmo. E às vezes, Pasteur, todos os outros cientistas, você pode notar que dentro daquilo, para eles poderem chegar a alguma conclusão, cara, eles ralaram muito, estudaram muito lá atrás para poder, então, chegar à conclusão, a ter uma ideia no que hoje parece simples para nós, né? Como o frasco, o que ele fez, mas para ele lá atrás foi anos de estudo para ele chegar a essa conclusão, né? Muito bom. Parecida com essa frase, a última aqui para a gente pensar e tirar lições, né? Pasteur era um cara humilde. Ele disse assim: eu não sou nada. Eu sou apenas um homem que trabalhou. Mostra muita humildade, porque na sua época ele era considerado um dos maiores cientistas vivos ali, né? Mas ele falou assim, não, eu não sou nada. Eu sou apenas um homem que trabalhou, que se esforçou. Como é que a gente aplica isso para nós hoje? Isso mesmo. É o estudo, é a busca por algo melhor todos os dias. Então você só vai ter ali, né, algo melhor se você buscar por aquilo, né? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, quanto mais conhecimento você tem, né? É algo que eu sempre falo para os alunos, isso ninguém tira de você. Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você.
podem te tirar todas as outras coisas, mas o conhecimento é algo que fica encucado lá na sua cabeça e que ninguém tira isso de você. Então, dentro dessa frase, ele trabalhou, mas para ele conquistar, chegar onde ele chegou, ele precisou de muito estudo, de muita dedicação presente ali. Eu acho que esse nada que ele quis dizer inclui principalmente o não é nada, é só estudar, é só prestar atenção, é só ver, é só querer. Mas esse nada que é simples para muitos é um nada para as outras pessoas. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem ver, as pessoas não querem ir atrás, eles veem um negócio e fingem que não viram. Então é um negócio simples que as pessoas não fazem. Então é um nada de não fazer nada e é um nada de não ser nada demais. Você só estudou, mas opa, o outro não estudou para tirar um 10 na prova, que nem a gente falou. Muito legal sua observação, sua reflexão aí, bem interessante. Bom, você está no primeiro ano, né? Do médio. E você já fez Enem alguma vez? Nunca. Vai fazer como treineira e depois no terceirão vai fazer de verdade. Pretendo. Né? Isso. Bom, um cara que vai muito bem no Enem, tira notas altas no Enem, a redação maravilhosa. É sorte? Não é nada, é só estudar. Não é nada. Foi trabalhar, né? Não sou nada, eu sou apenas um homem que trabalhou. É um aprendiz, né? Que todo dia você ia lá um pouquinho e aprendia. Todo dia você ia lá um pouquinho e estudava. Todo dia você ia um pouquinho, não tudo pra última hora, né? E aí você vai adquirindo esse conhecimento. Pra ele prestar o Enem, quer dizer que ele fez o quê durante todo esse processo? Ele se preparou e chegou lá. Então, ele colheu o fruto daquilo que ele fez, né? Já tinha semeado. Do que nisso mesmo. Ele colheu, né? Isso mesmo. Muito bom. Gente, muito, muito obrigado pelas participações, pelos pensamentos, pelas contribuições. Foi bem legal e essa aqui é um assunto muito interessante e muito importante para a história da ciência. Espero que mais para frente vocês possam voltar aqui no nosso podcast. Com certeza. Passa tão rápido, né? Né? Tava morrendo de medo de vir aqui e falar, meu Deus, vai demorar. E passa. É tranquilo, né? Tranquilo. Mas muito obrigado, viu, pela presença de vocês. E muito, muito obrigado a você que tem nos acompanhado, tem assistido e também tem divulgado o nosso canal, a nossa página no Instagram. Continue convidando amigos para assistir. E no próximo episódio, nós vamos responder a pergunta: será que a abiogênese morreu mesmo? Será? Pasteur enterrou, pregou pregos no caixão da abiogênese. Será que ela voltou do mundo dos mortos? Próximo episódio.